Boa noite, bem-vindos a mais uma aula da série O Poder da Emoção em Busca da Criança Interior. E nós já estamos na 12ª aula, né? O tema de hoje é um tema que vai fechar bastante, assim, todas as aulas anteriores, os assuntos, e a gente vai falar de como a gente pode acessar o nosso poder pessoal, né? Que é do que trata essa série, na realidade. Porque em busca da criança interior quer dizer tomar o poder pessoal, tomar o poder da nossa criança interior, né? De volta. Então, seria retomar esse poder que ficou perdido por aí durante a vida, durante a nossa jornada, e chega um momento que a gente precisa olhar para isso, né? Com um olhar, digamos, de acolhimento para nós mesmos, para entender o que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Por que que nós não estamos conquistando aquilo que sabemos que merecemos? E, enfim, como melhorar tudo aquilo que a gente sempre quis, sempre sonhou e tentar melhorar, não, é concretizar, né? Concretizar tudo que a gente sonhou e melhorar a nossa vida, melhorar a forma como a gente se coloca na vida, de forma mais, digamos, completa, que nos favoreça melhor, que nos torne pessoas mais autossuficientes, mais equilibradas, mais integrais, né? Mais inteiros, né? Seres mais inteiros. Então, esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Espero que vocês gostem. E hoje não vai ter nenhuma historinha, porque, né, já foram várias aí nas aulas anteriores. Mas hoje nós vamos fazer uma pequena meditação no final da aula, exatamente para poder elevar um pouco, né, a nossa vibração, ajudar nessa introspecção para a gente alcançar a nossa criança interior e começar a trabalhar algumas questões que nós podemos resolver com uma intenção, né, com a intenção, que é um dos assuntos que eu vou trazer hoje, tá bom? Então, eu vou ver aqui, acho que já temos comentários. Temos comentários, que lindo. Boa noite, Maria Goulart. Gratidão pela sua presença preciosa. Boa noite, Analice. Gratidão também, sua presença é preciosa, como todas as presenças. C. Oliveira, boa noite. Gratidão pela sua presença fiel. Não pede uma. Aliás, vocês estão sempre aqui. Gratidão, fico muito feliz. Mas antes, então, da gente começar o assunto de hoje, eu queria agradecer a presença das pessoas que estão vendo a aula gravada e pedir para ajudarem, né, a gente com o canal, de uma forma bem simples, muito simples mesmo. Não tem que fazer quase nada, apenas curtir, compartilhar, comentar, coisas normais que a gente faz no YouTube, né? Isso tudo ajuda muito a gente ter mais visibilidade, outras pessoas poderem assistir essa aula também, porque esse é um assunto que interessa a todo mundo. Eu diria que é um assunto de utilidade pública e que deveria, eu sempre falo que deveria ser ensinado nas escolas, né? Na primeira etapa das escolas, quando a gente sai lá do jardinzinho. Aliás, já no jardinzinho, eu acho que já pode começar a dar algumas noções, né? Trabalhando minimamente os arquétipos, enfim. Isso é um conhecimento da vida, natural, nosso, né? E que não pode ser desprezado. Então, peço que vocês ajudem o canal
a ganhar mais visibilidade, para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento, tá bom? Gratidão. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. Primeiro slide, né? Nós vamos falar, então, aqui da personalidade saudável. Então, o que é exatamente ter poder pessoal, né? É exatamente ter esta personalidade saudável. Mas o que é isso, né? Então, o poder pessoal, ele pressupõe, no início, logo, né? É uma das primeiras, eu diria que não é a primeira, mas é a segunda etapa de quando você decide ter poder pessoal, é você fazer um trabalho de autoconhecimento. Porque com autoconhecimento a gente vai perceber o que é que nós sentimos, o que que nós pensamos, como nós agimos, o que nos influencia, o que não influencia, quais são as nossas expectativas, conhecer nosso caráter, conhecer nossa personalidade, isso tudo está dentro desse processo de autoconhecimento. Mas antes disso, né, eu não coloquei aqui, mas que também não faz parte da personalidade saudável, mas precisa haver uma escolha, né? Precisa haver uma decisão de partir para um processo de autoconhecimento. Encontro com a criança interior, ele vai ser praticamente automático, né? Porque no momento que você volta para dentro e começa a olhar suas questões, você já está olhando para sua criança interior, porque a gente viu que a criança interior é o nosso inconsciente, né? Então, esse encontro vai revelar muito de nós e vai mostrar nossas potencialidades e digamos, nossos obstáculos. Afinal de contas, nós temos dentro de nós, ao mesmo tempo, criança ferida, criança divina, e perceber onde está a força, onde está a potência e onde está o obstáculo faz parte exatamente desse encontro com essa criança interior. Então, olhar para ela, acolher a criança e tratar a criança, né? Então, essa é uma das características da pessoa que tem a personalidade saudável. Não necessariamente ela já tratou tudo, mas ela está já trabalhando isso, né? Ela já está olhando, acolhendo essa criança e fazendo seu processo de despertar, de transformação, enfim, de acordar, né, para questões internas que não estão no exterior, que não estão na vida do cotidiano, mas fazem parte de um lugar muito íntimo nosso, que é o nosso inconsciente, nossa criança interior. E perceber também como somos no exterior, né? Que persona é essa que nós estamos atuando. Isso também faz parte do trabalho de autoconhecimento. Identificação de potencialidades, né? Como eu falei, se a gente olha para a criança divina ou olha para nossas vivências, nossas memórias, nós vamos perceber em que somos melhores, né? Quais são nossas melhores habilidades, em todos os sentidos, emocionais, intelectuais, espirituais, conhecer mesmo como nós somos, né, de verdade, e não simplesmente achar que nós somos aquela imagem que a gente vê no espelho, né? E existe uma profundidade muito maior aí. E por falar nisso, o espelho é um símbolo muito forte, né? Ele mostra que existe um outro eu, né? E nós podemos olhar nos olhos dele e perguntar para ele, né, quem somos nós? Então, o espelho realmente é potente, ele é muito forte, né, esse símbolo para nós. E a gente olha praticamente todo dia para o espelho, né? Praticamente. Quem não olha todo dia para o espelho, né? Então, superação de obstáculos. Então, a pessoa que tem personalidade saudável,
ela está superando os obstáculos. Ela já superou, claro que são muitos, né? A gente tem obstáculos na vida desde que a gente começa a viver, né? E superar o obstáculo já é um exercício de poder pessoal, né? Então, a gente ter a disposição para mudar, para vencer, para conquistar, isso faz parte dessa personalidade saudável. Então, a personalidade saudável é aquela que busca a superação. Não quer dizer que ela não tenha obstáculos, né? Autorreconhecimento, que é o resumo disso que eu estou falando, né? Quando você reconhece quem você é e o que te faz bem e o que não te faz bem, e como conquistar esse estado de ser, né? De plenitude ou minimamente de saúde integral. E a elevação consciencial é praticamente uma meta para as pessoas de personalidade saudável, ou seja, para quem está empoderado ou buscando o poder pessoal, né? Então, a gente está num caminho de elevação consciencial, espiritual, amadurecimento, né? Amadurecimento que vai levar para a sabedoria, que eu tenho falado bastante em sabedoria nas aulas anteriores também. Minha voz está começando a ficar esquisitinha, porque tá frio aqui. Deixa eu tomar um chá aqui rapidinho. Senão eu vou começar a tremer. E olha que eu tô cheia de roupa. Então, passando para o próximo slide, vamos falar então do poder pessoal, né? O poder pessoal é uma atitude. E se ela é uma atitude, né, nós temos que ter domínio sobre isso. Por quê? Porque ninguém pode obrigar a gente a tomar atitude, a fazer escolhas, a não ser através de coação, de ameaça. Mas nós estamos falando aqui de escolhas pessoais, né? Escolhas íntimas, que ninguém tem acesso. Isso é uma das nossas seguranças, eu diria, é que o nosso pensamento, ele é só nosso, né? É um lugar privado, onde só nós sabemos o que se passa, que é a nossa mente, né? O nosso inconsciente. O nosso consciente a gente nem sabe tudo, né? Aliás, a gente não sabe nada. Mas no consciente nós podemos é, ter essa privacidade de pensamentos e também de sentimentos. Lembra, na primeira aula que a gente viu que o sentimento a gente não revela, as emoções elas ficam muito visíveis. Qualquer pessoa percebe, se estiver prestando atenção, na mudança da emoção do outro, né? Mas o sentimento, ele também é algo que a gente consegue disfarçar. Então, a gente tem essa privacidade, né? Então, vamos lá. O poder é a energia que usamos para tomar as decisões. Antes, eu queria falar a fonte desse conhecimento que eu estou trazendo, para embasar, né, para me dar assim um norte para falar sobre esse assunto do poder pessoal, que é um assunto que eu trabalho há muito tempo, mas para a gente poder ter eu gosto muito de ter um embasamento, né? Então, eu peguei o livro do PhD, Joshua David Stone, ele é PhD em psicologia transpessoal, psicologia da alma, chaves para a ascensão. E eu trouxe, então, pontuei algumas coisas que ele coloca no livro, e desse slide são frases que eu tirei exatamente dessa leitura, tá? Então,
O Dr. Joshua diz que o poder é a energia que usamos para tomar as decisões. Então, o que que é essa energia? Já observaram que às vezes a gente está diante de algo muito difícil de ser resolvido, né? Mas quando a gente é motivado para solucionar, existe uma força interior tão grande que de repente ela toma a nossa, o nosso ser, né? E a gente vai, sem medir consequências, sem se preocupar com resultados, a gente ganha uma força interior tão grande, né? E uma certeza de que vai dar certo, enfim, um estímulo, um autoestímulo, né? Seria um autoestímulo mesmo, que a gente vai fazer, vai agir, vai resolver sem racionalizar muito, né? Então, essa força, né, é uma energia que nós temos. E ele diz que essa energia é que é o nosso poder. Usar o poder para obrigar-se a fazer algo que planejou. Então, ele diz que se nós queremos ter o poder pessoal, nós precisamos usar essa energia, que é o poder, para nos obrigar a fazer aquilo que nós planejamos, né? Ou seja, eh, essa força interior é que vai, precisa ser cultivada, ela precisa ser potencializada, a gente precisa prestar atenção nela e não cair no desânimo ou procrastinar e deixar para amanhã, né? Então a gente precisa entender que a força já existe em nós, mas nós precisamos potencializar essa força, da mesma forma que os arquétipos já estão em nós e que precisam ser potencializados. Então, o poder pessoal também é um arquétipo. Ele precisa ser estimulado por nós, porque quem vai estimular o nosso poder pessoal? Nós, né? Não vai, ninguém vai. As pessoas não têm poder pessoal, como elas vão estimular o poder pessoal da outra? Então, somos nós que somos responsáveis por isso. Então, temos que olhar para isso com seriedade, com curiosidade, com um aumento de percepção. O mesmo poder é usado para controlar a mente subconsciente. Caso contrário, ele assume o seu poder pessoal. Olha isso que ele está falando. A nossa mente, né? Ele fala da mente subconsciente, que seria o nosso inconsciente pessoal, né? Ela é cheia de memórias que a qualquer momento são engatilhadas, né? São memórias boas e memórias não boas. E a qualquer momento podem ser engatilhadas e trazer à tona aquelas emoções que geraram essas memórias. E daí, nesse momento, nós estamos novamente em contato com as emoções, que são visíveis, que nos revelam, né? E que muitas vezes nos desequilibram. Então, se a gente precisa ter o domínio desse nosso estado, desses estados que os estímulos provocam em nós, né? Acendendo, reacendendo as sinapses, nós precisamos usar essa energia para ter esse poder de controlar ou minimamente observar o que estamos reagindo e se isso é bom para nós ou não. Um exemplo, através de uma reação, a gente sabe se a gente está confortável ou não no ambiente. Porque se o ambiente tiver algum estímulo que conecte a gente com algo que não foi agradável, nós vamos reagir emocionalmente, porque nós já temos aquela memória guardada e ela vai reacender e vai trazer novamente uma emoção. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos nos sentir ou alegres ou tristes, vamos nos sentir com medo ou
estimulados, animados, motivados, dependendo do estímulo, né? Então, a gente não pode ficar, a pessoa empoderada, né? Ela não pode ficar à mercê de reações das suas próprias memórias. Então, isso é uma das coisas importantíssimas para a gente perceber na questão do poder pessoal. Aumentar, então, o estado de aumentar nossas percepções sobre nós mesmos. Cultivar a autopercepção, que a gente cultiva com meditação, exercício de atenção plena e respiração também. No exterior da mente, o poder pessoal se manifesta através da afirmação. O que quer dizer que ele se manifesta através da afirmação? Quer dizer que quando a gente assume o nosso poder pessoal, a gente é assertivo na fala. A gente fala aquilo que é bom para nós, nos favorece. Aí entra naquela questão, a velha questão, né? Aprender a dizer não. Muitas vezes a gente diz sim quando a gente quer dizer não. A pessoa que tem poder pessoal, ela diz não. Ela diz não. Sem titubear, porque ela sabe que o sim vai deixar ela em maus lençóis. Vai trazer problemas, vai trazer obstáculo, confusão e, principalmente, pode trazer aquelas emoções, aqueles gatilhos emocionais que são negativos, né? Trazer novamente a produção dos neurotransmissores, né, dos hormônios que vão gerar aquelas emoções que não nos favorecem, principalmente por causa da questão da energia, que eu falei na aula passada, né? E a gente vai estar aí novamente sentindo algo que vai baixar nossa vibração. Então, só o fato da gente não agir de acordo com o nosso sentimento, né, a nossa vontade de dizer não, só o fato da gente contrariar nós mesmos já enfraquece a nossa percepção, a nossa autopercepção. É meio que como se a gente se decepcionasse conosco, mas a gente não nota isso. Então, isso vai deixando a gente triste com a gente mesmo, né? E aí a gente acaba, que é a autossabotagem, né? Isso, a gente acaba ferindo a nossa própria criança, porque a criança interior, é empoderada, ela é poder pessoal. E o nosso poder pessoal está nela, né? Vamos chegar lá mais para frente. Vamos lá, mais uma frase do Dr. Joshua. Se você não é decidido, a mente subconsciente e outras pessoas tomam as decisões por você. Foi o que eu acabei de falar, né? Do dizer sim quando quer dizer não. A mente é que diz o sim, entendeu? A mente subconsciente é que diz o sim. Por quê? Porque já tá num gatilho emocional. Então você vai dizer sim porque você receia alguma coisa para dizer não. Ou se você está se auto-sabotando, é porque tem algo no seu inconsciente pessoal que está negando que você é capaz de dizer não. Ele não está permitindo. É alguma memória que não permite que você se coloque como prioridade, né? Porque no final da história, é a gente que precisa se colocar como prioridade. E é para poder dizer não, não quero, não gosto, não permito, né? Não vou colaborar, enfim. E se não for essa parte nossa mesmo, né? Que seria até a criança ferida, né? Que está lá cheia dos traumas, vão ser as outras pessoas, porque hoje a gente vê isso está muito mais comum, né, essa informação hoje em dia, né? Que a gente tem a internet para falar muito sobre esses assuntos. Existem aquelas pessoas que manipulam as outras, né? São comportamentos, não necessariamente são doentios, tá?
Às vezes são só falhas de caráter, né? E então, mas não só pessoas, né? O próprio entorno, o ambiente pode estar manipulando as nossas decisões, as nossas escolhas. A gente viu isso através das aulas de simbologia, de arquétipo, como tudo influencia o nosso estado de ser, a nossa forma de receber aquela mensagem, né, que vai, enfim, gerar todo aquele processo até chegar na reação, né? O processo bioquímico que vai chegar na reação. Então, a gente está muito vulnerável quando a gente liga uma telinha do computador. Pode ser um celular, uma televisão, no cinema, né? A gente já viu isso. Então, se a gente não pega essa força interior nossa e usa a nosso favor para fazermos as melhores escolhas para nossa felicidade, nossa plenitude, nosso aumento de consciência, né? Melhorar o nosso estado de consciência, nós estamos muito vulneráveis ao entorno, porque nós estamos mergulhados num mar, um oceano de estímulos que não estão nem aí para o nosso bem-estar. A gente tem que entender e aceitar isso, né? Então, a gente, acima de tudo, o poder pessoal ajuda a gente a se proteger do entorno, né? E perceber onde é que é favorável irmos, com quem é favorável estarmos, para o nosso bem-estar. E quando a gente está bem, fica tudo bem, né? A gente viu isso tão bem. Deixa eu ver aqui mais. Agora sim, a mente subconsciente não tem poder de raciocínio. Quem raciocina é a mente consciente, tá? Outras pessoas não sabem o que é melhor para você. Acabei de falar isso também. Então, a mente que raciocina, que é a mente consciente, ela precisa é, entender, né? Ela pode se empoderar se ela compreender, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está aprendendo sobre isso. Então, se a gente está entendendo tudo isso que está sendo trazido, quem é que vai decidir as nossas mudanças? Quem vai decidir a forma como a gente vai se colocar perante os estímulos, perante as escolhas? É a mente consciente, não é o inconsciente. Então, quem faz escolha e quem decide é a mente consciente, né? Claro que o inconsciente vai interferir, como a gente já viu, mas no final a escolha, quando é uma escolha consciente, quem escolhe é o consciente, né? É a mente consciente. Somos co-criadores, mini-deuses, portanto, temos poder a priori. Aí ele está falando do quê, né? Da criança interior, que é a divina, né? Criança divina, que traz em si o potencial arquetípico da plenitude, né? Faz o contato com o Criador, com o todo. E esses potenciais todos da criança divina, eles estão ali à nossa disposição. É o que ele fala quando ele diz, olha, que nós somos co-criadores, somos mini-deuses, nós só precisamos acessar esse lugar e aprender a usar aquilo que já temos, a priori, a nosso favor, ou seja, desenvolver as nossas potencialidades. Ele diz também que o poder pessoal é a energia que você usa para controlar sua própria vida. Então, é exatamente isso, né? Se a energia é a força de vontade, essa potência que nós temos, que faz a gente é, reagir instintivamente também, é a força do ego,
é a força da reação, é a força que nos protege através do instinto. Isso tudo é uma força que está em nós, está dentro de nós. O que a gente precisa fazer é direcionar essa força da maneira correta, a nosso favor, sempre a nosso favor. Está disponível e é irrestrito. O poder pessoal é o agente executor da mente consciente, que é isso que eu falei também, né? E para tomar posse do seu poder, é preciso ser um guerreiro espiritual na vida. Aí ele já começou a falar da questão mais, digamos, filosófica, né? E é quando a nossa jornada começa. Então, no momento que você se enche de conhecimento e você descobre que não é simplesmente aquela figura que está atrás do espelho, né? Na verdade, aquela é uma cópia sua, mas, e na verdade, quem é que nós somos, né? E quando a gente descobre que a gente tem um eu interno, a gente descobre que nós temos camadas, né? Camadas como uma cebola cheia de camadas. Então, nós temos corpos, nós somos seres holísticos, nós temos corpos diferentes para cada setor da nossa vida, mas que estão todos entrelaçados, eles interagem em uníssono. Então, quando a gente começa a conhecer um pouquinho sobre a nossa multidimensionalidade, porque se nós temos corpos que nós não estamos enxergando, é porque eles estão em outra dimensão. Então, somos multidimensionais. E eu até agora falei de quatro, né? De quatro dimensões, que seria o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. Mas existem outras dimensões, outros corpos, que são corpos de luz. Então, quanto mais a gente estuda e compreende a, não a totalidade, porque a totalidade a gente não vai compreender porque temos uma visão ainda muito limitada aqui na Terra. Mas quanto mais a gente entende que a vida ela vai muito além do nosso entendimento, né? E nós ainda somos incógnita para nós mesmos, mais a gente entende que é preciso que a gente vá buscar lá dentro onde estão as nossas potencialidades e, sabendo disso, desenvolvê-las para que nós possamos proteger isso tudo que a gente é e ainda nem sabe direito o que é, né? Mas precisamos proteger, porque se nós somos luzes, ou se podemos acender nossas luzes, né? Será que nós estamos interessando para o entorno que nossas luzes se acendam? Será que está todo mundo feliz com a nossa luz, com a nosso aumento de consciência, nosso desenvolvimento pessoal e espiritual? Então, a gente precisa olhar com bastante atenção, cuidado, para a nossa vida, né? Para a nossa existência, para a nossa essência. E conhecer melhor o nosso papel aqui, nesse planeta, né? Para a gente poder fazer o melhor por nós mesmos. Afinal de contas, nós viemos aqui para alguma coisa, por algum motivo. Então, minimamente, precisamos entender qual foi esse motivo, qual o propósito de vida que a gente tem, né? Para estar aqui, estarmos aqui. Então, por isso o doutor Joshua, ele fala que o poder pessoal é uma atitude. E para a gente ter essa atitude, é preciso que a gente tenha algumas
questões que nós vamos falar, né, rapidamente, que são, assim, meio que o norte, né, para a gente começar a desenvolver essa jornada em busca da criança interior, que é o nosso poder pessoal, né? Que está nela o nosso poder pessoal. Vocês vão ver que no final o poder pessoal está exatamente no encontro com a criança interior e a cura da criança ferida, né? A cura da criança querida, o encontro com a criança divina. Quem é essa criança? Nosso inconsciente, tá? Então, uma das primeiras, né? Eu diria que a primeira, como eu falei lá no início, né? É preciso, antes de mais nada, a gente ter a vontade. A gente precisa decidir olhar para isto, olhar para, será que eu sou uma pessoa que está plenamente colocada, digamos assim, estou plenamente colocado na minha vida? Será que eu estou exercendo todo o meu potencial energético nesta vida? Será que eu tenho mais potencial do que eu estou usando? E se eu tenho esse potencial, onde ele está? Então, começar com alguns questionamentos, né, que seria filosofia, né, começar a questionar mesmo a vida, a existência, parte do princípio de que você tem que ter vontade, né? E a vontade vai te nortear para todos os outros passos. Ela vai ser a, digamos, a mola mestre, né? Para você começar, você dá o primeiro passo em direção ao autoconhecimento. E tudo vem depois. Então, desenvolvimento da vontade. Isso também é do livro, tá? Mas, assim, a gente, né, o pessoal lá do Vivência de Poder sabe que a gente trabalha isso direto. Desenvolvimento da vontade é a vontade, a força ou guia da personalidade saudável. Sem esse poder, o ser é subjugado. Olha isso. Isso quer dizer o seguinte: se você não tiver vontade, alguém vai ter vontade por você. E você vai estar subjugado à vontade de outra ou outras pessoas. Então, não, isso é totalmente o oposto da pessoa que tem poder pessoal, da pessoa que está naquele estado, a personalidade saudável, né? É o oposto, que você está entregando o seu poder pessoal para qualquer outra pessoa, e não necessariamente pessoas. Você pode entregar o poder pessoal para instituições. Então, e também para consciências que não necessariamente estão vivas na carne, no planeta, né? Então, olha a importância da vontade. Vontade nesse sentido, tá? Porque a vontade pode ser, né? Ela pode ser a vontade de muitas coisas ruins também, mas nós estamos falando aqui da a vontade de, de ter a, a sua plenitude, de se desenvolver. Então, a vontade de ter o seu poder, a sua vida plena, não é o poder, é a vontade de viver plenamente, de ter felicidade, de ter alegria, de ter amor, vontade de que tudo dê certo, vontade de fazer a coisa certa, vontade de exercer o seu poder na missão que você acha que é a missão que te cabe, ou o seu propósito de vida. E que é isso que vai levar a gente para um outro estado de consciência, né? Então, a tomada de decisão,
né? A vontade, ela vai levar a gente para a gente decidir, né? E o que que nos impede de ter a vontade? Crenças limitantes e complexos. Então, como eu falei ainda agora, questão da autossabotagem, né? Os complexos, por exemplo, incapacidade, achar que você não é capaz. Por que não? No momento que uma outra pessoa, um outro ser humano é capaz, então, se nós também somos seres humanos, a capacidade é a mesma. A não ser que a gente tenha alguma sequela dentro de um determinado, de algum tipo de sequela que nos impeça de fazer aquilo. Pode ser uma sequela mental, uma sequela física, enfim. Mas, se nós somos seres inteiros, vamos dizer assim, de saúde perfeita, por que não teríamos a mesma capacidade de outras pessoas que conseguem ter sucesso, né? Ou conquistar patamares de inteligência, por exemplo, né? Aprender mais, serem bem-sucedidos, não serem prósperos, que é melhor, a palavra melhor. Porque a prosperidade é quando você está bem em todas as áreas da vida, né? Então, por que algumas pessoas são prósperas e outras não? Qual a diferença? Provavelmente essas crianças, não só as crianças, enfim, essas pessoas, elas já têm dentro delas a crença da prosperidade. Elas se acham prósperas. Na verdade, elas têm certeza da prosperidade delas, né, que elas têm. Então, elas têm uma consciência próspera. E se a gente tem algum tipo de bloqueio, uma crença, que são aquelas crenças limitantes, né, uma ideia errada sobre nós mesmos, que está lá numa memória antiga. Essas memórias, elas vão interferir na nossa forma de ser, agir e pensar, lembra? Então, elas podem impedir que nós tenhamos uma vontade forte. Então, essas crenças tiram o nosso poder pessoal, da mesma forma que os complexos. Um complexo é quando a gente está girando em torno de um arquétipo. Por exemplo, o medo é um arquétipo. Então, se a gente é uma pessoa que está girando em torno desse arquétipo, medo, provavelmente a gente está paralisado. Então, obviamente, a gente vai sempre dizer sim quando a gente quiser dizer não, porque a gente tem medo, né? Então você vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo, porque não olhou para esse medo e não tentou minimamente entender que medo é esse. Porque muitas vezes a gente vai, as nossas reações são automáticas, né? E se a gente se mantém com a nossa mente consciente, que é o ego, no piloto automático, a gente não vai perceber nunca onde é que está o obstáculo da nossa prosperidade. Outra coisa, a culpa, né? A pessoa que tem culpa é a síndrome do impostor. Ela acha que tudo no mundo é culpa dela. Qualquer coisa errada que aconteça, a culpa é dela. Pior é que muitas vezes ela está sendo prejudicada por outras pessoas e ela acha que a culpa é dela. E às vezes ela está vendo situações acontecendo, por exemplo, dentro da família, acontecendo entre outras pessoas da família. Isso acontece com criança, né? Vê os pais brigando e ela acha que a culpa é dela. Imagina se ela guarda essa culpa, os pais brigaram a infância inteira e ela guarda essa culpa. É uma memória afetiva, uma memória de longa duração, e que vai trazer esse sentimento de culpa sempre, quando se tratar de relacionamentos, quando se tratar de autoridade. Porque se tem as duas autoridades estão
em pé de guerra, e ela acha que a culpa é dela, né? Toda vez que ela se deparar com questões de autoridade que façam a conexão com aquela memória, elas vão sentir culpa. Então, entender isso já é meio caminho para tirar a culpa, né? Porque quando a gente não entende, aquilo fica lá guardado. Mas no momento que a gente olha para isso, então é por isso que eu me sinto assim, tudo muda. Porque aí a gente vai usar o nosso poder pessoal exatamente para mudar isso, escolhendo algumas maneiras de não permitir mais que esse sentimento, que já virou sentimento, né? Aquela emoção já virou sentimento. Um sentimento de culpa, inferioridade, como a incapacidade, né? Então, a gente já começa a trabalhar para que esses sentimentos não interfiram mais na nossa vida. É, inferioridade, é o complexo de inferioridade, né? De se sentir incapaz, como eu falei antes, incapacidade, inferioridade. A inferioridade, às vezes, tem a ver com aparência também, né? Às vezes a gente pode ter, né, uma falsa percepção da nossa aparência, em função de muitas experiências, principalmente na infância, de não, digamos, não termos sido estimulados a olhar para nós de forma amorosa, porque não importa a aparência, né? Não importa o que nós somos por dentro, como nós somos, como nós sentimos. Isso é o que mais importa. Mas tem pessoas que se sentem inferiores, às vezes porque tem, sei lá, um pequeno defeito físico, ou enfim, podem ser muitas coisas, mas enxergar isso e ver as outras pessoas. É muito bom quando a gente olha para as outras pessoas, porque tem muita gente que tem, às vezes, aquilo que a gente acha que é horrível e é empoderada. E aí você fica assim, mas por que que ela é toda empoderada? Ela não se importa com isso? Não, não se importa. Essa é a diferença da pessoa que já escolheu, né, olhar para o seu lado bom e já fez as pazes consigo mesmo, né? O comodismo, que é quando você tem tudo isso aí anterior, né, que eu falei anteriormente, e você não faz nada. Por quê? Tem tanta ideia errônea a respeito de si mesmo, ideia errada a respeito de si mesmo, que aí fica, né? Procrastina, se contenta com pouco, não se desenvolve, não se importa. Isso é horrível, né? A vitimização é aquela pessoa que fica achando que tudo que acontece com ela, a culpa é dos outros. Então, ela é a vítima. E ela não se mexe. Por quê? Porque, já que fizeram isso comigo, também não vou fazer nada. Eu vou mostrar para eles como eu sofro por causa deles. Só que a pessoa que passa por esse processo de vitimização, ela desconhece que aqueles que ela acha que fizeram, né, o sofrimento dela, não se importam com isso, nem lembram que ela existe. Então, levar a vitimização para a vida toda é perder tempo, trabalhar contra si mesmo. Então, para sair desses lugares que eu falei, precisa ter força de vontade. A primeira coisa que a gente vai trabalhar é a força de vontade.
Daí, quando a gente já trabalhou a força de vontade, já decidiu começar na caminhada, né? A gente vai precisar da constância. Que eu falei na aula passada, né? Citei até a questão do Hércules, ou foi na aula retrasada, na questão, enfim, a questão da constância, né? É a disciplina, é a persistência em mudar aquilo que não nos favorece, treinar para sermos melhores, estudar para compreender melhor o nosso processo interno, o que acontece com a gente, buscar recursos para mudar, para melhorar, para aprender, para melhorar, por exemplo, a nossa energia, né? Como que a gente faz para aumentar o nosso padrão energético? Como é que a gente faz para aumentar a vibração energética? Então, buscar conhecimento e não simplesmente pegar o conhecimento e botar na gaveta. Ou, agora já sei. Aí, então agora eu vou viver. Não, isso aqui eu já sei, isso aqui é fácil, já entendi tudo, só que isso aqui não serve quando eu estou lá no trabalho ou quando eu estou lá no meio do pessoal. Não serve, porque vão achar que eu sou estranho. Então, guarda lá na gaveta e vai. Aí também não adiantou nada, né? Não muda. Então, a constância é quando a gente está o tempo todo em desenvolvimento, constância. Todo o tempo da nossa vida precisa ser para o nosso objetivo principal, que é a nossa própria elevação, crescimento. Todo o resto é ferramenta, até mesmo o cotidiano, tudo que acontece na nossa vida, no cotidiano, é treinamento, é ferramenta para a gente alcançar esse momento de plenitude, esse lugar inatingível, né? Desconhecido. A gente está aqui para aprender, né? Então, ele diz o seguinte, ó, ele citou, né, uma frase do Paramahansa Yogananda, um grande sábio indiano. O santo é um pecador que jamais desistiu. Define bem, né? A gente começa da imperfeição, como eu falei no início, mas e os potenciais estão todos lá. A gente precisa desenvolver. Então, a gente desenvolve o potencial da criança divina nos pequenos gestos, no dia a dia, no trabalho, na família, no lazer, sozinhos, né? O tempo todo. Mas precisa ter a constância. Então, vamos ver mais o que ele fala. Esforço contínuo, disciplina, fé no seu próprio poder. Ele diz que a fé é assim primordial, é essencial, porque sem a fé a gente não vai manter a constância, a gente não vai nem ter vontade, né? Porque a fé é que motiva, a fé é a nossa maior motivação. Ele fala mais, a verdadeira segurança é a fé. O exterior não dá nenhuma segurança. Então, a verdadeira segurança é a fé, né? Sem fé, a gente não anda, porque se a fé dá segurança e a gente não tem fé, a gente tem o quê? Medo, porque sem segurança, a gente tem medo, e o medo paralisa. Então, cultivar a fé. A fé é um arquétipo. Cultivar a fé para que ela aumente a ponto da gente se sentir completamente entregue à fé. Mas é a fé no Criador e na parte do Criador que está em nós. Essa é a fé que dá segurança. Que quando você entende que tudo que acontece com você está sendo gerenciado pelo Criador, então a gente ganha uma fé tão grande, né?
que por mais que pareça que o mundo está se acabando, está tudo errado, a gente sabe que no fundo aquilo é para o nosso bem. A gente só desconhece os motivos, mas a gente sabe, e aliás, sobre a fé, quando a pessoa é jovem, ela é mais difícil, porque ela ainda não experienciou muitos eventos que levaram ela a ter aquele resultado, né? Depois do medo, depois da angústia, depois do problema, e aí vem a solução. Ela não entendeu ainda que a vida é cíclica e que a gente vai passar por muitos obstáculos a vida toda. E que no final vai dando certo, as coisas vão se ajeitando e a gente cresce. E aí volta outro obstáculo, e é mais uma questão que vai. E aí tem um caminho ali de mini obstáculos que a gente vai superando e a gente sai mais fortalecido daquela experiência. Então, quando a pessoa vai chegando numa idade mais madura, a fé vai se tornando maior, porque a própria experiência de vida dela mostrou isso para ela, que não precisa ficar desesperado, não precisa ter medo, porque vai ter uma solução. O mais importante é a nossa intenção ser a melhor possível e deixar o resto para o Criador, porque é Ele que sabe de todas as coisas. A gente faz o nosso melhor e confia, né? Vamos ver mais o que ele está falando aqui. O poder pessoal é a energia que usamos para correr riscos. Por que a gente corre risco com esse poder? Exatamente porque a gente tem tanta fé, né? O que quando a gente está em contato com a nossa criança interior, com a nossa criança divina, a gente recebe essa energia, a gente recebe essa, essa energia de poder, né? Essa potência que ela é, nossa centelha divina. Ela é uma potência energética que todo mundo tem. Então, quando a gente está em contato com ela, a gente absorve essa potência e age, mesmo que a gente não saiba o resultado, porque a gente já tem fé, a gente está cultivando a fé. Então, essa é a atitude que vai manter a nossa constância também naquilo que a gente quer perseverar para alcançar estados de consciência mais elevados. E o, a, a, a vida plena é consequência desses estados. A gente não vai atingir a plenitude ou a prosperidade primeiro para depois ampliar a consciência ou aumentar a nossa frequência, né, a nossa vibração. Não, é o contrário. Então, a gente tem que cultivar esse, esses, é, esses estados de consciência, cultivar as nossas os melhores sentimentos, né, cultivar o discernimento, fazer as melhores escolhas para a gente alcançar a plenitude, alcançar a prosperidade. E sem constância, a gente não consegue fazer isso. A energia está no centro, o centro de força, que é o nosso sol, nossa centelha divina, que eu acabei de falar. Reconhecer a centelha aumenta a segurança e a coragem. Reconhecer a centelha. A gente nem conhece ela, né? Então vamos reconhecer depois de conhecer. Mas não deixar para lá, não basta conhecer, precisa reconhecer. E fazer dela nossa companheira, nossa amiga,
nossa confidente, nossa inspiração. Porque é isso que ela é. Ela nos inspira, porque ela tem todo esse potencial arquetípico nela. Ela é a nossa inspiração. É a musa inspiradora. É a nossa criança interior, né? Nós vamos falar sobre isso também mais para frente. Eu já citei o livro do Nakmanovich, na primeira aula, se eu não me engano, que ele fala é o ser criativo. É um livro muito bonito. Ele fala desse potencial criativo da criança divina, né? Da criança interior. Então, reconhecer a nossa centelha divina. A disciplina permite que a mente consciente se mantenha no controle das situações e não permita que as forças do inconsciente ou do ambiente guiem o ser. Então, lembra que eu falei que se a gente não pega o nosso poder pessoal, nós vamos entregar ele para alguém ou para alguma instituição ou para seja lá para quem for, né? Mas não vai estar conosco. Então precisa ter disciplina, constância. Sem o autocontrole, com controle de escolhas que geram consequências, o ser deprime. Então, ele diz que nossas escolhas vão gerar resultados, e os nossos resultados são as consequências de como nós escolhemos do nosso estado de ser, nossa força, né? Desse poder pessoal. As nossas escolhas, elas vão ser consequência desse poder pessoal. Porque a pessoa que tem poder pessoal, como eu falei, ela faz as melhores escolhas para o bem dela e para o bem do entorno, né? Porque nós somos seres coletivos. Então, nós temos que pensar em tudo, não só na gente, senão a gente entra na questão do egoísmo. E não é disso que a gente está falando. E se a gente não tem poder pessoal, se a gente está entregando o nosso poder pessoal para outros, a tendência é a depressão. Então, a outra questão que nós precisamos observar é a intenção. Eu falei, né, também foi na aula anterior que eu falaria sobre a intenção. Existem duas forças opostas na vida: o bem e o mal, a luz e as trevas, o positivo e o negativo, pensamento egoísta e pensamento espiritual, a competição e a colaboração. Então, para que a gente consiga esse poder pessoal de forma a manifestar o melhor, para a gente fazer as melhores escolhas, né? A primeira escolha que a gente precisa fazer é exatamente em qual lado da força nós vamos atuar. E essa escolha vai ser decisiva para resultados. Então, se nós escolhemos aquilo que está relacionado com o bem, tudo que nós vamos conquistar será relacionado também com o bem. Então, essa escolha, né, essa intenção, ela é, digamos, a essência da escolha e que vai gerar a consequência. Então, precisa ser com a verdade divina da centelha. Então, lembra que eu sempre falo assim, mas aí se a gente não está bem, se a gente está se a gente está sendo estimulado por coisas que nos tragam emoções negativas, emoções de dor, de medo, é porque nós estamos sendo estimulados de forma incongruente com a nossa centelha, né? A nossa centelha,
a priori, tem um potencial energético divino. Então, a gente precisa ter a intenção que esteja em congruência com essa nossa potencialidade divina, para a gente poder interagir de forma harmoniosa com o todo, com o Criador. Senão, a gente vai estar indo no caminho oposto, né? A vontade ou potência de poder dirige todas as forças que entram na sua esfera, no seu campo energético. E aí isso quer dizer o quê? Que essa sua potência, ela vai cuidar do seu campo, né? Esse seu poder, a forma como você utiliza seu poder pessoal, ela vai gerenciar todas as forças que entram na sua esfera. Ou seja, ela vai atrair para você aquilo que você vai receber. É através dessa energia do poder pessoal que a gente atrai. Então já dá para dizer assim que, se eu não consigo manifestar nada é porque eu não tenho poder pessoal. É, mais ou menos. Por quê? Porque se você não está manifestando aquilo que você quer para o seu bem, você está manifestando aquilo que não é bom para você. Porque, na verdade, a gente manifesta o tempo todo. Por quê? A gente atrai por sintonia aquilo que a gente emana. Então, se a gente está nas emanações do medo, da culpa, da inveja, da raiva, a gente vai atrair eventos que estão nesta sintonia. Então, não são eventos que nós queremos. Não para o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento espiritual. Né? A gente vai ficar preso ali naquele, acaba virando um complexo. Você fica girando em torno daqueles arquétipos que são o medo, né? A raiva. Você fica ali girando em torno daquilo, porque você emana isso e volta a isso, emana isso, volta a isso. Então, é cíclico. Então, se a gente entende isso, o que que a gente precisa fazer para a gente ter estados emocionais, estados vibracionais mais elevados? A gente precisa criar condições na nossa vida para que nós estejamos, digamos, girando em torno dos arquétipos que são bons, que nós queremos, que são favoráveis. Então, viver mais na alegria, viver mais no amor, viver mais buscando conhecimento, trazendo evolução consciencial para nós, que isso vai fazer com que nós fiquemos assim mais nesses estados, nessas emoções de vibração mais elevada. Então, quando a gente emana amor, a gente recebe amor. Então, vamos fazer isso mais vezes, né? Fazer mais, praticar mais, intencionalmente, que é isso que precisa fazer. Por isso a gente tem que olhar. E aí tem que ter a intenção, né? Intenção, tá? Nós tem mais um slide. A mudança do sistema de crenças, né? Isso é um assunto para uma outra aula, tá? Isso é um assunto bem amplo, mas seria a, a próxima etapa para a gente começar a se empoderar mesmo, né? Por quê? Porque se a gente tem essas crenças que estão controlando as nossas escolhas e são crenças incongruentes, nem todas, né? Aqui estou falando do sistema de crenças. Então, nós temos um sistema de crenças que é tudo aquilo que a gente acredita. E mesmo que a gente não sabe que acredita, a gente não saiba que acredita, estão lá
guardadas e estão influenciando nossas escolhas. A gente já viu isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é examinar as crenças. E aí, na arte terapia, a gente examina isso de forma muito suave, né? Bem tudo suavemente através das expressões, resultado das atividades expressivas, artísticas que a gente faz na arte terapia. E, ao examinarmos através do autoconhecimento, nós vamos poder entender um pouco melhor o que está nos movendo, o que está nos motivando internamente, que são crenças que algumas são congruentes e outras não. Então, mudar aquilo que não é favorável para o nosso crescimento faz parte também desse trabalho interno que a gente precisa fazer para a gente poder pegar o nosso poder pessoal. Ele já existe, lembra? A gente precisa reacender os potenciais arquetípicos que vão nos levar ao poder pessoal e, consequentemente, à saúde integral, à vida plena, à prosperidade, à felicidade e a dizer não, quando a gente quer dizer não. Vou conduzir uma pequena meditação. Vamos, através dessa meditação, aumentar um pouco a nossa frequência. E aí nós vamos experienciar também essa forma de elevar nossa vibração, que é a meditação guiada. Eu trouxe para vocês a meditação para autocura, tá? Essa meditação, ela também está no canal do YouTube, ela está no portal Paz, Amor e Arte, no site da Pazar, e nós vamos fazer aqui agora, tá bom? Então, vou tirar aqui o slide, e aí eu vou pedir para vocês sentarem confortavelmente. Pode fazer deitado também, não tem problema. Desde que vocês estejam com a coluna reta, procurem relaxar o corpo, fiquem numa posição confortável. E, fechando os olhos, vocês vão relaxar, respirando profundamente. Quando vocês respirarem, pensem, ao inspirar, eu respiro o amor. E ao expirar, eu devolvo gratidão. Repita 3 vezes. Eu respiro amor, eu devolvo gratidão. Agora relaxe e imagine-se envolto em uma luz cálida, de cor lilás, muito suave. Solte-se e relaxe. Respire calmamente. Agora, cada vez que inspirar, imagine-se sendo preenchido por essa luz lilás. E quando soltar o ar, solte também todas as tensões, os pensamentos, as preocupações. Mande embora.
Mande embora o que não é útil para o seu bem-estar. E visualize indo embora. Agora veja-se sentado e recostado em um lugar tranquilo na natureza. O dia ainda está amanhecendo e as cores começam a ficar mais nítidas. Perceba a energia rosa do amor que inunda o universo. Visualize essa energia rosa como uma nuvem cor-de-rosa pálido, coroando as montanhas, deslizando através das campinas, colorindo a água que brota dos mananciais que surgem do centro da terra. Essa cor de rosa pálido banha os lagos, os rios, como uma água cor-de-rosa muito transparente que corre em direção ao mar, rompendo com as ondas do mar e fundindo-se com o mar. A atmosfera está totalmente preenchida com a luz rosa. À sua frente, você vê um lago rosado. Agora, deixe que essa energia de amor do lago rosado flua até o seu coração. Peça que entre a quantidade de luz necessária para preencher todo o seu coração. E sinta a energia do amor aumentando em seu coração. Imagine-a dentro de você, no espaço do seu coração, como um cálido reflexo rosado, como a luz do sol que está por sair. Agora, concentre-se nas batidas do seu coração. Então, deixe que as batidas do seu coração espalhem a luz cálida por todo o seu corpo, por cada célula, cada órgão, tecidos, ossos, nervos, tudo se enchendo dessa brilhante luz rosada. E se você sente áreas dolorosas, físicas, mentais ou emocionais, deixe que a energia rosa se concentre nelas, antes de continuar percorrendo o caminho do seu corpo. E enquanto pensa, respire fundo e repita mentalmente: eu respiro amor, eu devolvo gratidão. O sol está nascendo e a energia está em seu corpo, mas agora, como uma brilhante luz branca. Veja, é a luz do amor cósmico.
Desfrute deste momento. Acolha esta luz em seu coração e permita-se preencher-se dela e cure-se. Respira, eu respiro amor, eu devolvo gratidão. Agora, faça com que a luz siga seu curso, de volta ao universo, em uma corrente cíclica infinita. Mas você continua preenchido com essa luz. Talvez você queira enviar a luz do amor cósmico deliberadamente ao planeta, ou canalizá-la em seus pensamentos para alguém que esteja necessitando. Talvez você queira que algumas pessoas conhecidas estejam perto de você, admirando e absorvendo a beleza do nascer do sol. Imagine, você pode imaginar até onde quer que o amor cósmico chegue. Pratique em silêncio. Você vivenciou a energia da luz do amor cósmico, recebendo, usando, doando. Agora, deixe que as imagens se diluam e serenamente, amando-se e com gratidão, desperte, abra os olhos e volte lentamente ao lugar onde você está. E então, chegamos ao final da nossa aula. Hoje foi uma aula mais curtinha, né? Que bom. Os avisos. Os pedidos não são avisos, né? Pedidos para que vocês que estão ao vivo curtam, deixam um joinha aí para gente, né? Dá o like. E, e para quem está vendo a aula gravada também, porque isso ajuda muito o YouTube mostrar mais esse vídeo, sugerir o vídeo para outras pessoas que não estão seguindo o canal. Então, mais pessoas vão poder ter acesso a esse material, né, que é bastante útil, como eu falei no início. E vão poder também fazer seus processos aí de despertar, né, de olhar para si mesmo, e, enfim, tantas revelações que podem acontecer depois que a gente começa a entender os processos internos da psique. Então,
colaborem, vamos ajudar, fazer uma espécie de corrente mesmo. Eu gosto mais de rede, né? Vamos fazer uma rede entrelaçada de conhecimentos, compartilhando o vídeo, escrevendo aqui nos comentários, né, o que vocês acharam do vídeo, é, se vocês querem ouvir mais alguma coisa a respeito desses assuntos, sugestões são super bem-vindas. E seguir o canal, né? Pode clicar no sininho, vocês vão estar sabendo toda vez que eu subir o vídeo. Eu tenho subido vídeos todas as semanas, e não só das aulas, né? Eu também gravo outros materiais no canal do YouTube e também no portal Paz, Amor e Arte, no site da Pazar. Tem ativações, meditações guiadas. Então, tem bastante conteúdo, assim, que está subindo sempre, né? Eu estou sempre produzindo, que são para apoiar nosso trabalho lá no Grupo Vivências de Poder, mas que fica disponível para todas as pessoas, né? E se você tiver alguma curiosidade sobre o Vivências de Poder, é um trabalho em grupo online, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link para a página do projeto Vivências de Poder lá no site. E também você pode visitar o blog da Pazar tem assuntos muito interessantes. Eu faço traduções de canalizações, e essas canalizações têm como principal tema a ascensão planetária, a transição planetária e a ascensão do ser humano, né? O processo de ascensão e o que quer dizer isso. Então, tem bastante informação já no blog, tem muito post, e vocês são muito bem-vindos no site da Pazar, né? É o pazar.com.br, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero ter sido contribuição positiva na vida de vocês. Espero que realmente vocês, a partir de agora, vou continuar fazendo outras aulas, tá? Mas aqui eu considero que essa aula foi um fechamento do primeiro bloco, que eu chamaria de um primeiro bloco, onde a gente abordou desde da questão do estímulo, né, que vai provocando as emoções, passamos por todos digamos, componentes, né, se a gente puder chamar assim, da consciência, entendemos como é que esses estímulos influenciam nossa forma de ser, agir, pensar, sentir, e nossas escolhas, até a gente chegar aqui na questão do poder pessoal, que é o objetivo, né? Na verdade, o objetivo principal desse primeiro bloco é falar do encontro com a criança interior. E é ela que vai nos dar esse poder pessoal, esse encontro. Se não houver esse encontro, não existe poder pessoal, tá? Então, assistam todas as aulas. E quem quiser falar comigo, quiser tirar dúvida, pode deixar comentário aqui, pode entrar no site, pode falar pelo chat do site. Eu sou super disponível, tá? Então, agradeço a presença de vocês. Espero realmente ter sido contribuição positiva na vida de todos vocês. Gratidão, amor e luz. Namastê.